Gênesis capítulo 5, nós vamos começar do 1 em diante, para nós entendermos o contexto aqui. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou a Malaleel. E viveu Quenã, depois que gerou a Malaleel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos e morreu. E viveu Malaleel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Malaleel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaleel 895 anos e morreu. E viveu Jared 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um texto meio estranho, né, irmãos? Genealogia é uma coisa estranha, né? E viveu, e gerou, e morreu. E o nosso estudo de hoje, o tema é lições de Enoque. Eu li todo o contexto para a gente entender quem era Enoque, né? E sobre Enoque, nós não sabemos muita coisa além da genealogia. Além do que está nesse capítulo aqui, nós não sabemos mais nada sobre ele, né? Mas o mais importante que tem sobre a vida dele está aqui. É com quem ele andou. Às vezes, um parênteses aqui, né? A gente pensa assim, de fazer o devocional e chega na genealogia e a gente pensa, o que devocional vou tirar dessa genealogia aqui, né? Mas a genealogia, ela é muito rica. Tem muitas informações, irmãos. E o pastor sempre conta essa história, né? Que a primeira vez que ele foi ler a Bíblia, ele pulou a genealogia. E aí depois, lá na frente, ele precisou voltar atrás, porque daí ele se perdeu. Mas quem é essa pessoa aqui, né? E a genealogia, ela aqui, no livro de Gênesis, ela começa de Mateus, né? Contando a genealogia de Adão. E se nós vamos lá para o livro de Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, ela é o contrário, né? Aqui começa falando de Adão e vai indo.
Se nós terminarmos, ela termina em Noé. E de Jesus, ela é de trás para frente, até chegar em Adão. Né? E a genealogia, irmãos, ela aqui, nós vemos que ainda era um tempo em que o homem vivia bastante, né? 900 e poucos. Tinha um filho depois de 100 anos, 100 e poucos anos, gerou um filho. Depois disso viveu mais, e era o período que, mesmo o homem tendo perdido a sua eternidade, ele ainda vivia muitos anos, né? 800, 900, né? Foi antes de Deus cortar também a idade do homem. Mas aí, de repente, nós vemos o texto e morreu. Viveu tantos anos e morreu. O outro viveu tantos anos e morreu. E aí, quando chega em Enoque, tem algo extraordinário aqui. Que aí diz assim, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. De todos os outros ele gerou filhos, ele viveu tantos anos e ele morreu. Mas chega em Enoque, ele gera filhos, mas ele não morreu. Ele não morreu. E é interessante, irmãos, este homem que diz aqui, ele andava com Deus, e ele andava tanto com Deus, que ele nem passou pela morte. Então, que extraordinário era Enoque. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui não é importante quem somos, mas com quem andamos. Não é importante quem somos, porque, irmãos, além dessa mera genealogia, que é de todos os outros, que ele era pai, a minha tradução está Metuselá, mas é Matusalém, né? Algumas traduções está Matusalém aí. Ele está aqui porque está contando a genealogia e ele precisava continuar a genealogia depois de Enoque, né? Então, conta. E nós vemos o que nós vemos de Enoque. Que ele era uma pessoa comum. Um homem normal. Um homem comum. Ele viveu, ele gerou filhos, como todos os outros descritos aqui. Não tem nenhum relato aqui de algo extraordinário que Enoque fez. Nós não temos um relato, não, porque Enoque foi um sacerdote. Não porque Enoque foi um grande rei. Não porque Enoque foi um grande libertador. Não tem nada sobre Enoque. Ele era um homem comum. Ele era uma pessoa comum. Não tem nenhum feito dele grandioso ou um acontecimento extraordinário na vida dele relatado. Ele era uma pessoa comum, mas com algo que o diferenciava. Ele andava com Deus. Irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas preocupadas em deixar um legado. Né? Eu preciso deixar um legado para a humanidade. Eu quero deixar um legado para a minha família. Eu quero deixar, né, algo para os meus. E as pessoas estão se preocupando muito com isso. O que meus netos vão saber a meu respeito? Lógico, é bom a gente deixar um legado para a nossa descendência. Mas, irmãos, às vezes nós se preocupamos demais com deixar alguma coisa extraordinária para a nossa descendência, deixar uma marca na humanidade. E a principal coisa que nós podemos deixar é
a nossa relação com Deus. Talvez a nossa genealogia, ela deva constar que nem Enoque. E andou a Eliane com Deus. Né? Será que a nossa preocupação também é essa? De que as pessoas, quando forem falar ao nosso respeito, mas essa pessoa andou com Deus. Essa pessoa tinha uma vida com Deus. O que diferenciou Enoque de todos os outros nomes que a gente leu aqui no começo, mas Enoque andava com Deus. Enoque era diferente dos demais, não por ele ser extraordinário. Ele não tem nenhum relato que Enoque fez algo extraordinário aqui. Mas ele andava com Deus. O andar com Deus é que faz a diferença na nossa vida, irmãos. É a nossa relação com Deus que faz a diferença na nossa vida. Não é o que conquistamos. Não é o que deixamos de marca na humanidade. Mas é como nos relacionamos com Deus. Enoque, ele tinha uma relação tão íntima com Deus, e uma relação tão forte com Deus, que diz o texto que Deus o tomou para si. Olha só, já pensou, irmãos? De repente, o Romildo some. Cadê o Romildo? Deus o tomou para si. O Romildo nem passa pela morte, ele vai direto para o céu. Porque a intimidade que ele tem com Deus é tão grande, que Deus fala, agora você vai vir comigo. A nossa relação é tão profunda que eu quero você junto de mim. Enoque foi agraciado por Deus. Deus o amou tanto, que disse, olha, vem para sempre comigo. Porque se nós vamos ler aqui toda a genealogia antes, nós vamos ver, viveu 800, viveu 900. Mas de Enoque está aqui. E foram todos os dias de Enoque 365. Ele é o que menos viveu aqui, né? Todos os outros e viveu 800, e viveu 900 e poucos, né? Tudo lá em Simão. E Enoque, 300. Se a gente for ver bem, Enoque viveu menos do que os outros aqui. Só 300 anos. Irmãos, o que é essa vida perto de estar com Deus no céu? O que é essa vida perto de estar para sempre junto de Deus? Enoque, mas o filho dele teve vida longa. Matusalém é quem mais viveu sobre a terra. É o homem que mais viveu sobre a terra, é Matusalém. Mas Enoque, comparado com os outros, foi o que menos viveu aqui nessa terra. Mas olha por quê. Porque Deus o tomou para si. Mais importante, irmãos, do que quem somos é com quem andamos. Enoque andava com Deus. Simples assim. A companhia de Enoque era Deus. E a relação deles foi tão forte que Deus o tomou para si. E Deus o tomou para si com, digamos assim, novo ainda, né? Se nós formos olhar pela idade dos outros aqui, Enoque foi novo para o céu. E aí, irmãos, a gente está preocupado em viver 100 anos aqui na terra. A gente quer viver 200 anos, se possível, aqui na terra. Como o pastor pregou esses dias, porque está muito boa a vida aqui na terra, a gente não quer
deixar essa vida. Mas Enoque não. Enoque preferia andar com Deus. E a intimidade dele com Deus foi tão grande que Deus o levou para si. Com quem nós temos andado? Qual a referência que as pessoas têm quando falam a nosso respeito? Hein, Roberta? Qual a referência que as pessoas têm? E a Roberta anda com Deus? Ou a Roberta anda com o João? Qual a referência que as pessoas têm ao meu e ao teu respeito? Ah, não, mas ela anda com Deus. Ela é de Deus. Qual é a referência que as pessoas têm ao nosso respeito? Nossos feitos, bons ou ruins, só têm valor para a nossa descendência, irmãos. Aquilo que a gente faz ou constrói nessa vida, elas só surtem efeito da nossa descendência. E a nossa descendência vai, no máximo, até a 4ª geração, né? Depois da 4ª geração, nós somos esquecidos. Quem lembra isso do seu tataravô? A gente não sabe nem o nome, né? Agora, ficou mais fácil de fazer uma árvore genealógica, né? Mas eu sei o nome do meu avô. Só. Parou no meu avô, não sei nem o meu bisavô, o nome dele, quem era a pessoa. Não conheço. Os feitos dele eu nem sei, porque o que a gente faz só vale para a nossa descendência e ainda até, no máximo, a 4ª geração. Depois nós somos esquecidos. Os nossos feitos são esquecidos também. Mas, quando a gente anda com Deus, nós estamos aqui, entre Enoque e nós hoje, é mais ou menos 6.000 anos, né, pastor? Nós estamos falando de Enoque. Não pelos feitos de Enoque. Não porque Enoque foi um grande homem, mas porque ele andou com Deus. Isso fez a diferença na vida dele. Muitas gerações e muitas gerações e muitas gerações depois de Enoque, nós estamos aqui falando dele. Nós o conhecemos. Conhecemos um homem comum, que não tem feito notório nenhum, mas que andava com Deus, que era extraordinário. Sabe o que é extraordinário, irmãos? É andar com Deus. É ter cumplicidade com Deus. Isso é extraordinário. E aí, tem muita gente brigando por cargo, por posição, né? Dentro da igreja, muitas vezes, porque eu quero fazer isso, porque eu quero pregar e o irmão não me dá oportunidade, e porque eu quero isso e não acontece, e está sempre insatisfeito. Está sempre insatisfeito, vive insatisfeito porque eu queria um destaque maior. Um maior destaque, irmãos, que você pode ter é andar com Deus. É ser reconhecido por andar com Deus. Enoque não tem nada extraordinário de Enoque, ele era uma pessoa comum. Mas ele andava com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Às vezes a gente está muito preocupado com coisas, com cargos, com outras coisas que não fazem a mínima diferença, irmãos. São só para essa vida, são passageiras. Ainda que seja servir na casa do Senhor, isso aqui é passageiro. E servir na casa do Senhor não vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é eu ter intimidade com Deus. Eu posso ser um crente de banco de 30, 40 anos, só de banco, e ter uma vida com Deus extraordinária, até de um que está aqui na frente pregando. Entende, irmãos? Às vezes nós ficamos buscando coisas extraordinárias, parece que eu sou só
alguém se eu estiver em evidência. Não, irmãos. Para você ser grande, você precisa andar com Deus. O maior reconhecimento que um ser humano pode ter é Deus, o conhecer profundamente. É ter este relacionamento que Enoque tinha com Deus ao ponto de Deus o tomar para si. Às vezes, dentro da família ou com um amigo, aquela pessoa que você gosta de estar perto, aquela pessoa que te faz bem estar junto, que é bom, né? Que te alegra, que te põe para cima, né? Aquela pessoa que a gente conversa horas e horas e não cansa de estar junto. Como é bom. Enoque era assim com Deus, sabe? A tal ponto que Deus disse, não, Enoque, você aí na terra, eu aqui no céu, não tá dando certo, não. Eu te quero junto comigo, vem aqui. A gente precisa ficar mais tempo junto. A gente precisa ficar a eternidade toda junto. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa isso. Ao ponto de Deus dizer, não, chega. Você podia viver aí mais 400 anos, 500 anos, né? Você podia viver mais isso, Enoque, mas não, eu quero você comigo. Que coisa melhor do que Deus querer você com Ele? Hã? E aí, às vezes, a gente está batendo cabeça, irmãos, com feitos extraordinários. Querendo fazer feitos extraordinários. E esquece que o que nós mais precisamos é andar com Deus. E andar com Deus é conhecê-lo profundamente, é ter intimidade com Ele. No livro de Eclesiastes diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo? É impossível, né, irmãos? Você andar com uma pessoa que você não está de acordo com ela. É horrível, né? Às vezes no nosso trabalho, assim, a gente se depara com pessoas que é difícil estar junto, né? Você puxa para um lado, a pessoa puxa para o outro. É horrível. Como eu posso dizer que eu estou andando com Deus se eu não estou de acordo com Ele? Se eu não faço a sua vontade? Se eu não ando nos seus caminhos como Ele quer que eu ande? Eu posso dizer, então, que eu sou amigo de Deus? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Para andar junto, precisa estar em acordo. É assim até no nosso casamento, né? Para o casamento dar certo, precisa haver acordo entre ambas as partes. Só amor não resolve. É muito bom, o amor faz parte do casamento, mas só amor, irmãos, não sustenta o casamento, não. Precisa ter uma decisão de andar junto, na mesma direção, ir para o mesmo lado. Porque se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, ainda que ame, vira uma guerra. Ainda que você ame a pessoa, mas vai virar difícil de conviver. Porque não há acordo. E quando não há acordo, é difícil andar junto. E com Deus? Você tem andado de acordo com Deus? E se Deus viesse hoje? Irmãos, eu acho que uma das coisas mais difíceis é a morte, né? A gente sabe que todo mundo vai passar pela morte, mas como é difícil a morte, né? Como é difícil você encarar a morte. E Enoque não precisou passar por isso. Só há dois personagens bíblicos que não passaram pela morte. Um é Enoque e outro é Elias. Só esses dois que não passaram pela morte. Mas, olha só, Elias foi um grande profeta de Deus e fez uns feitos extraordinários, né? Mas Enoque, ele só andava com Deus. E isso foi mais do que suficiente para que ele nem experimentasse a morte.
Ele foi levado aos céus pelo Senhor. Ao invés da gente se preocupar tanto com o que a gente vai deixar para a posteridade, que a nossa preocupação seja em deixar um testemunho para os nossos filhos, para os nossos netos. Meu pai, ele tem o privilégio, né, de conviver com bisnetos, mas é poucas pessoas, né, que conseguem conviver com bisnetos. Geralmente a gente conhece só os netos, mas acaba ali. Que legado nós temos deixado? Qual a nossa preocupação em deixar? Que legado você tem que se preocupar mais deixar que as pessoas, e principalmente os nossos, né, irmãos? Que eles olhem para nós e falem, mas ela andava com Deus. Mas ele era uma pessoa de Deus. Ah, mas ele fazia isso, mas ele era uma pessoa de Deus. Qual o legado que você está preocupado em deixar para as próximas gerações? Talvez, irmão, você está se preocupando em deixar coisas que são meramente humanas para essa vida e que vão ser esquecidas rapidamente. Mas o legado de Enoque não foi esquecido. Nós estamos falando dele aqui. E qual foi o legado de Enoque? Ele andava com Deus. Então, a gente às vezes precisa rever um pouco os nossos conceitos do que é ser filhos de Deus. Porque às vezes nossos conceitos estão errados. Eu só sirvo a Deus se eu estiver participando do louvor, se eu estiver pregando, se eu estiver evangelizando. Não, irmãos. Tudo isso é serviço para que a obra de Deus seja feita. Mas isso não é o essencial na nossa vida. O essencial na nossa vida é como nos relacionamos com Deus. Que tipo de relação nós temos com Deus? É uma relação de amigo, de filho, ou é uma relação de juiz e réu? Qual relação você tem com Deus? Qual a visão que você tem de Deus? A visão do Pai, que te cuida, que te abençoa, que te protege? Ou a visão do juiz, que te julga? Ah, mas o que tem? Tem muito a ver, irmãos. Porque se eu vejo Deus só como meu juiz, que me julga, isso significa que eu estou muito longe da vontade de Deus. Ainda que Ele seja meu juiz, mas a imagem que eu tenho de Deus precisa ser sempre a imagem de um amigo, do pai, do protetor. Porque se a imagem for só do juiz, então significa que eu estou sendo um péssimo cristão. Minhas ações não têm refletido Cristo. Meus atos não têm refletido Cristo. Minha vida não tem refletido Cristo. Porque o juiz, irmãos, ele é aquele que repreende, que faz se cumprir a lei, né? E se eu vejo Deus apenas como um juiz, é que eu estou infringindo a lei. Eu estou muito longe do Deus Pai. E as pessoas, hoje em dia, elas estão ou veem Deus como juiz, ou veem Deus como o que tem que fazer todos os seus desejos, como um mago. Deus sempre procurou ter com o homem uma comunhão. Por que Deus vinha todo dia no jardim conversar com Adão? Porque Deus queria ter intimidade com o homem, ser conhecido do homem e conhecer o homem profundamente. Nesse relacionamento de Enoque com Deus, o que me salta aos olhos é o que esperamos do nosso relacionamento com Deus.
Hoje eu estava falando com meu filho e a gente estava falando sobre um pastor da internet, o pastor Bruno Resgate. Ele foi perguntado sobre o que ele falava a respeito de música secular, e ele falou que ele não tem problema com isso, que cada um ouve, né, o que quiser, que a mensagem não é a música em si, mas é o que ele representa, alguma coisa assim. Encheu linguiça, saiu fora da polêmica. Só que é um pastor que tem muita visibilidade na internet, todo mundo vê e tal, porque ele combate muito a religiosidade. E eu fiquei decepcionado de ver ele falando aquilo num podcast onde o alcance é muito grande. Mas o que nós esperamos do nosso relacionamento com Deus? Então, era isso que eu estava falando com meu filho. Se nós quisermos apenas uma vida religiosa, tem igreja para tudo que é gosto. A nossa igreja aqui não é para festeiro. Nós temos responsabilidades aqui. E o meu maior objetivo como pastor dessa igreja é que cada um de vocês aqui vá para o céu. Vá para o céu. Ainda que discorde muitas vezes de mim, ainda que ache que estou sendo duro, eu não sou duro. Duro é a palavra. O que vocês acham de Jesus quando ele disse para Pedro, seu discípulo, quando ele disse, Senhor, tenha misericórdia de ti, isso não vai acontecer contigo. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Ele disse para Pedro, seu discípulo, ele foi duro? Será que Jesus foi duro? Eu não sou duro, duro é a palavra. É as pessoas que são mole demais hoje, querem vida boa, querem aproveitar o mundo e ir para o céu. Isso não existe. Não existe. Por isso que Jesus disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não sou eu duro, eu só ensino a verdade. Quem quer uma vida correta com Deus, vai seguir a palavra, não é eu. Vai seguir a palavra. Agora, quem não quiser uma vida com Deus, vai procurar uma igreja que é mais light, não cobra. Vocês vê, aqui um irmão veio conversar comigo sábado passado para ser membro aqui. O irmão Newton. Vou falar porque ele não está aqui. Mas hoje ele não está aqui, né? Ele trabalha de segunda a sexta-feira à noite, das 5 às 2 da manhã. Quer dizer, ele não pode vir no culto durante a semana. Ele me explicou isso. Hoje ele poderia estar aqui porque ele trabalha em outro horário. Mas ele falou assim, pastor, eu vou viajar, mandou mensagem hoje, pastor, eu não vou estar no final de semana na igreja porque eu vou viajar. Vou falar para vocês, gente, fiquei orgulhoso demais desse homem. Ele começou a frequentar a igreja semana passada. Se tornou membro a semana passada. E hoje ele não poderia vir. Já me mandou mensagem explicando por que ele não poderia vir. Gente, nós precisamos ter responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade uns com os outros, vocês acham que vai ter com Deus? Igreja que quem não vai, não está nem aí, não sabe se veio, não sabe quem veio, não sabe quem não veio. Está aqui as listas, ó. Essas listas tudo vai parar na minha mão, ó. Quem veio e quem não veio. Toda semana. Eu sei quem veio e eu sei quem não veio. E eu sei quem explica e quem não dá satisfação. Eu já ensinei isso. Agora, me surpreendeu o irmão Newton, que está começando agora, conversou comigo, já entendeu a visão. Me surpreendeu vocês também, viu? Vocês também já entenderam a visão, a responsabilidade. Crente que não quer responsabilidade com a igreja, não anda com Deus. Porque se nós não tivermos responsabilidade com a igreja, é porque nós ainda não entendemos a Bíblia. E uma das coisas que eu pego no pé aqui dos irmãos é que façam os devocionais. Muitos fazem, muitos não fazem.
Mas é uma das coisas que eu foco muito é os devocionais diários. Por quê? Porque daí vai conhecer Bíblia e vai andar com Deus como Enoque. Só anda com Deus quem conhece Deus, quem conhece Bíblia, quem conhece a sua palavra. Quem não conhece Deus, não conhece a sua palavra, vira só um religioso. Gosta das coisas gospel, gosta de ir à igreja, mas não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Se o pastor pedir como eu peço, se você não vier me avisa, pastor, não sei o quê, você mete na vida dos outros, fica falando besteira ainda. Sabe por quê? Não entendeu o tamanho da responsabilidade que é andar com Deus. Então as pessoas precisam saber o que eu quero na minha vida com Deus. É andar com Ele ou só uma vida religiosa? Porque eu vou falar para vocês, desses que frequentam a igreja, grande parte não estão indo para o céu. Porque não entenderam ainda o que é andar com Deus. Andar com Deus é muito mais do que frequentar uma igreja, é ter responsabilidade com o corpo de Cristo, com as necessidades da igreja, com a liderança da igreja, com os irmãos da igreja. Eu vim essa semana aqui, estava o João mexendo no programa aí, eu nem sabia que você estava aí. Por que você estava fazendo isso ali, João? Para a igreja, para funcionar bem, agora está funcionando, né? Eu sei, você ficou a semana inteira correndo atrás. Responsabilidade. Então, a nossa igreja aqui é diferente nesse sentido. Porque nós queremos que as pessoas andem com Deus, não só venham na igreja. A Gabriela, quantas vezes eu pedi para você fazer devoção, não foi, Gabriela? Você fazia ou você não fazia? Pois é, mas você sempre fazia, não fazia? Chegava um livro da Gabriela, chegava um livro de devocional dela. Ela estudou a Bíblia toda. Você aprendeu o certo. Andar com Deus é diferente de ser crente. Andar com Deus é diferente de ter uma religião, de frequentar uma igreja. Agora, o que acontece quando os pastores falam o que fala aquele pastor Zé Bruno lá? Deixo muito light. Gente, para mim, música ou é de Deus ou é do diabo. Você que escolhe o que você quer ouvir. Ou é de Deus ou é do diabo. Se não é para agradar a Deus, e tem muitas músicas gospel que não é de Deus também. A gente tem que analisar o que está sendo dito na música. Se está enaltecendo a Deus ou ao homem. Porque tem muitos gospel que só enaltece o homem. E aí não leva as pessoas a glorificar a Deus para andar com Ele. Então é muito importante a gente entender que o Enoque, ele foi a 7ª geração depois de Adão. E é o primeiro que a gente ouve que andou com Deus. Porque o Abel, mataram Abel. Porque Abel também agradou a Deus, entregou o melhor para Deus, viveu com Deus, mas o irmão dele, o Caim, matou ele. Quer dizer, passou 6 gerações para daí vir o Enoque e andar com Deus novamente. Vocês percebem a dificuldade que é andar com Deus? E as pessoas querem sombra boa e água fresca nas igrejas? Onde você viu isso? Liderança que leva a vida light não entendeu ainda qual é o seu papel. O meu papel é mostrar para vocês o caminho do céu. É cobrar de vocês, ande certo se vocês querem ir para o céu. Não é deixar passar a mão na cabeça, está tudo certo, vocês me amem, gostem de mim, não, que está tudo certo. Não, se vocês não gostarem de mim, não tem problema, desde que vocês andem com Deus. Andando com Deus, está tudo certo. Então é liderança que não quer se expor. O pastor Zé Bruno, cada um escolhe o que quer. Gente do céu, onde você viu isso? Posicionamento. Se nós queremos pessoas que andem com Deus, nós, liderança, precisamos ter posicionamento, ainda que não goste de nós. Não tem problema, eu não me preocupo se o irmão vai gostar ou não vai gostar de mim. Eu me preocupo se Deus vai gostar ou não vai gostar do que ele está fazendo. Isso eu me preocupo, porque é de responsabilidade minha.
Então nós ensinamos, aqui nós ensinamos o que é certo. Agora, me preocupou de ver quantos, é só ir para a internet para ver quantos que passam a mão na cabeça. Agora, a questão é, será que essas pessoas que estão ouvindo esse tipo de mensagem, esse tipo de pastor, esse tipo de conteúdo, está indo para o céu mesmo? Essa é a pergunta. Ande com Deus. Esse mundo tá contaminado. Não interessa. Ande com Deus. Às vezes a gente fala assim, mas hoje em dia está difícil, né? Se manter firme na presença do Senhor, porque, né, tanto apelo do mundo, tanta coisa. Irmãos, sempre teve. Sempre foi difícil andar com Deus. Não é que hoje é mais difícil do que era no tempo de Enoque. Aqui no tempo de Enoque, a humanidade já vinha numa perversão tão grande que logo mais para frente entra Noé e Deus destrói a humanidade com Noé. Então, quer dizer, a humanidade estava num processo de degradação, já no tempo de Enoque. Mas Enoque andava com Deus. Uma escolha, andar com Deus é uma escolha pessoal, irmãos. Ainda que eu, o pastor, a gente ensine, a decisão de andar com Ele é sua, é minha. Eu não posso tomar essa decisão por você. E eu não posso andar com Deus no seu lugar. Ainda que espiritualmente eu, o pastor Isaías, a liderança, nós temos uma responsabilidade espiritual sobre a tua vida diante de Deus, mas o andar com Deus é entre você e Ele só, entendeu? Não há intermediários. Eu não posso andar por você. É você que tem que decidir andar com Deus. É uma decisão. Enoque, ele decidiu que ele andaria com Deus. O mundo estava pervertido, mas Enoque, eu vou andar com Deus. O mundo hoje está pervertido, irmãos. Está cada dia pior. Como diz o ditado, está do jeito que o diabo gosta. Mas aí eu tenho que decidir o que eu quero trilhar na minha vida. E essa é uma decisão minha, pessoal. Ninguém pode fazer por você. O pastor falou dos devocionais. Por que a gente fala dos devocionais? Irmãos, eu conheci a Beth, de ver ela algumas vezes, né? E estou conhecendo a Beth e o irmão André agora. Ainda não posso dizer eu conheço a Beth e o André. Eles estão há pouco tempo conosco. Agora nós estamos caminhando juntos, né? Antes eu conhecia eles, mas nós não andávamos juntos. Mas agora a gente está andando junto. E nesse andar junto, a gente vai se conhecendo. Eles vão me conhecer e eu vou conhecer eles. É assim, é uma troca, né? A gente vai se conhecer daqui para frente, porque agora andamos juntos. Como eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não ando junto com Ele? Eu não estudo a sua palavra. Porque aqui, irmãos, que a gente conhece Deus. Aqui, a gente conhece quem é Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quais são as leis e ordens de Deus para mim? Está tudo aqui. Então, como eu posso dizer que eu ando com Deus se eu não o conheço? Eu nunca estudo a sua palavra. Eu não sei o que Deus quer. Como Deus quer. Porque, irmãos, andar com Deus não é de qualquer jeito, não. É como Ele quer. Da maneira que Ele quer. Mas eu acho isso. Deus não está nem aí porque eu acho, irmãos. Ou porque eu não acho. Deus, Ele só tem compromisso com a sua palavra. Só. Como o pastor citou um outro, não acho problema na música secular. É uma opinião pessoal dele. O que ele acha ou não acha é uma opinião pessoal dele. Mas o que Deus acha? Deus tem a sua opinião também. E para mim andar com Ele, eu preciso conhecer qual a opinião de Deus
sobre o que devo fazer, como eu devo fazer. Então, assim, cristão que não conhece Bíblia, como anda com Deus? E aí, às vezes, o pastor é chato porque pede os devocionais. Irmãos, é que nós somos assim, se a gente não tem um compromisso com alguém, a gente relaxa, né? Um pouquinho. Faz uma vez por semana, aí faz uma vez por mês, né? E aí a gente vai relaxando, por quê? Porque a vida é corrida. E isso é uma estratégia maligna, irmãos. Satanás tem lutado para fazer a nossa vida ser corrida demais, que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para vir na igreja, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para estar com a nossa família. A gente não tem, nossa vida é trabalhar, chegar em casa e dormir, porque no outro dia tem que trabalhar de novo. E sabe, nesse ritmo que acontece, irmãos? Nós não temos mais diálogo familiar. Nós não temos mais vida familiar. Nós não estamos por dentro do que está acontecendo com os nossos filhos. Você sabe o que a escola está ensinando para o teu filho? Você sabe do que teu filho participa? Esses dias nós vimos um vídeo lá, falando dessa onda de cabelo maluco aí, que está em tudo quanto é lugar. E aí a gente descobriu, que não sabíamos também, né, pastor? Da onde surgiu esse cabelo maluco. E a essência dela é homossexual. Nossos filhos estão participando aí de festa de cabelo maluco. E tem pais pagando ainda para alguém fazer o penteado no filho. Disputando, como diz ele, virou uma disputa entre os pais, o cabelo maluco, né? Para ver quem vai com o cabelo mais diferente aí. Lá virou uma disputa entre os adultos, porque criança, irmão, do jeito que você mandar, ela vai. Mas virou uma disputa dos pais. Os pais querem inovar, trazer para aparecer. Porque, irmãos, cristãos estão entrando nessas coisas porque não há mais convivência, não há mais estudo da palavra, não conhecem a Deus. E aí, tudo que o mundo joga, engole, como diz o pastor, come com farinha. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso, a minha vida é muito ocupada. Eu não tenho tempo para aquilo, porque quanto tempo faz que você não ouve o teu filho? O que ele pensa, o que ele gosta, o que ele acha? Irmãos, todas as fases dos nossos filhos são fases que vão passar. Quando eles são pequenos é uma fase, depois entra na adolescência é outra fase, depois chega a vida adulta é outra fase. E cada fase tem os seus desafios. E se eles não aprenderem com nós, eles vão aprender lá fora. E às vezes nós estamos ocupados demais para ensinar os nossos filhos. Vamos deixar isso com a escola, vamos deixar isso com a sociedade. Com o celular, a Bíblia, ela é muito clara. Ela diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que o mundo pode oferecer de bom para nós e para os nossos, se ele é do maligno? Tem coisa que parece tão inocente, irmãos. Como isso que eu citei do cabelo maluco, parece uma coisa tão inocente. Vai ver o que tem de inocente por trás. Porque o Satanás, ele quer destruir tudo que Deus construiu. E a família é construção de Deus. A família saiu do coração de Deus. A família é do propósito de Deus para o homem. O texto que a gente leu, o que a gente lê no começo do texto? Versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Deus criou homem e mulher. Deus criou a base da família. Mas o mundo jaz no maligno. E o mundo faz de tudo para destruir tudo que é os planos de Deus. Mas como é que eu sei isso? Porque eu conheço a Bíblia.
eu conheço o que a Bíblia diz sobre família. Então, o mundo pode dizer que a família de hoje é diferente. A Bíblia diz que não. Então, irmãos, andar com Deus, como Enoque andou, nós precisamos conhecer esse Deus, como Enoque conheceu. E Enoque conheceu tão bem, que Deus o tomou para si. O teu andar revela com quem você se relaciona. O teu andar revela com quem você se relaciona. Como as pessoas têm nos visto. O que as pessoas falam de nós. E eu ouvi algo hoje, alguém falando de uma pessoa que não é da igreja, falando de uma pessoa da igreja. E ela fala assim, olha lá, faz isso e depois vai na igreja. Quer dizer, fazia coisa errada lá e depois ia na igreja. Ah, você pensa que as pessoas não estão vendo você? Elas estão vendo. E elas falam exatamente isso. Ah, parece lá na igreja tão santinha, mas olha fora da igreja. O que as pessoas têm falado a teu respeito? Ah, mas ele anda com Deus. Era isso que se falou de Enoque. Ah, mas ele andava com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Enoque. Enoque já está com Deus há mais de 6.000 anos. O que é 800 anos? Perto de 6.000? O que é 60 anos, 70 anos, 100 anos? Perto de uma eternidade? E eu estava falando com o pastor essa semana, né? A Bíblia diz que depois dos 60 é só enfado e cansaço, né? Eu depois de 50 já, antecipou 10 anos. Né? Irmãos, tudo que eu achava bom quando eu era jovem, adolescente, hoje, né? Não tem menor valor para mim. Som alto. Se você ainda gosta, irmão, vou te decepcionar, uma fase, viu? Algum dia você não vai suportar barulho. Você vai mandar baixar o som. Quando eu era jovem, meu pai brigava comigo, baixa o som. Agora eu faço isso com meus filhos. Por favor, baixa o volume. Né? Que é uma fase que passa. Mas o andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Nós estamos trocando uma eternidade, um andar com Deus, por momentos de prazer nesse mundo, que são apenas momentos. Eles passam, acaba muito rápido. Vocês já notaram que a alegria que o mundo dá, ela é muito rápida? Ela acaba rapidinho. Mas a alegria que Jesus dá, ela é contínua. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais ela vai crescendo. Enoque, ele começou a andar com Deus, e hoje ele está com Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Será que nós temos revelado realmente com quem andamos? Que nós possamos, irmãos, testemunhar que somos de Deus, não com palavras, mas a maneira que vivemos aqui nessa terra. Que Enoque seja a nossa inspiração diária de andar com Deus, de alguém que andou com Deus, para que a gente também ande com Deus como Enoque andou. A tal ponto de Deus querer a gente perto dele, porque é tão bom estar junto, que Deus nos quer para sempre junto com ele. Que a gente possa colocar isso em prática na nossa vida. Se preocupe, irmãos, em deixar muita coisa para a descendência, para a sua descendência. Se preocupe em deixar Deus para os seus descendentes. E como que a gente deixa Deus? Eles vendo como a gente viveu. Como a gente viveu. Em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, né? Hebreus 11:5 diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte
e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de subir ao céu, ele já tinha alcançado testemunho de que ele agradava a Deus. Antes de você morrer, irmão, você precisa dar testemunho que você agrada a Deus. Antes. Antes de você morrer, as pessoas têm que ver Deus em você. Que o nosso viver seja assim. Que as pessoas olhem para nós e falem, ele anda com Deus, ela anda com Deus, ela é de Deus. Que as pessoas possam ver isso em nós.